Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos sistemas teológicos mais influentes e, bem, mais debatidos da história, os famosos 5 pontos do calvinismo. E tudo gira em torno de uma pergunta central, né? A fé é algo que a gente escolhe ou é um presente que a gente recebe? A análise de hoje vai fundo numa resposta que, olha, gera discussões acaloradas até hoje. Para a gente entender bem esses 5 pontos, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente volta no tempo para entender a origem, um grande desacordo histórico. Depois, vamos ponto a ponto. O estado da humanidade, a escolha de Deus. E, por fim, a gente junta tudo para ver como isso se conecta, formando o que a fonte chama de uma luz sobre a cruz. Exato. Como o slide já adianta, essas ideias não surgiram do nada, num belo dia. Elas nasceram, na verdade, no calor de um debate teológico gigantesco que acabou moldando a história. Então, a nossa história começa lá no século XVII com um teólogo holandês chamado Jacob Arminius. O jeito que ele interpretava a Bíblia era bem diferente do que era ensinado na época, e isso causou um rebuliço danado, uma controvérsia nacional mesmo. O debate ficou tão sério, tão intenso, que precisaram chamar um grande concílio, o Sínodo de Dort, só para tentar resolver essa questão. No fundo, o que a gente tem aqui é um verdadeiro choque de visões. De um lado, você tinha o que podemos chamar de protesto dos seguidores de Armínios, que estavam questionando alguns pilares da doutrina. E do outro lado, uma reafirmação da teologia reformada mais tradicional, que queria deixar bem claro qual era a interpretação correta das Escrituras. Ok, então o que foi que esse concílio reafirmou com tanta força? Bom, o primeiríssimo ponto já vai direto numa questão fundamental. Qual é a nossa real condição como seres humanos? O ponto de partida desse sistema todo tem um nome forte: depravação total. Mas calma, o significado é um pouco mais técnico do que parece. Não quer dizer que todo mundo é o mais perverso possível, sabe? A ideia é que o pecado afeta todas as áreas da nossa vida, a ponto de nos deixar incapazes de buscar a Deus por conta própria. E essa visão, claro, se baseia em passagens da Bíblia, como essa aí, de Romanos. É um trecho que pinta um quadro bem direto da condição humana. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A ideia-chave aqui é essa: uma incapacidade espiritual que vem de dentro. E aí, o ponto crucial é que esse estado de depravação tem consequências bem sérias. Ele nos torna, segundo essa visão, escravos do pecado, incapazes de entender a verdade espiritual. Basicamente, a única esperança de mudança teria que vir de fora, de uma intervenção divina. Certo, mas se a humanidade está nesse estado de incapacidade total, como é que alguém pode ser salvo, então? A resposta, segundo o calvinismo, não está na gente, mas em Deus. E isso nos leva direto para os próximos 2 pontos: a eleição e a expiação, que é o sacrifício de Cristo. O segundo ponto é a chamada eleição incondicional. A ideia aqui é que a escolha de Deus para salvar alguém não tem nada a ver com algo que essa pessoa fez ou vai fazer. Não depende de mérito, de fé prevista, nada disso. A decisão é totalmente de Deus, baseada unicamente no seu propósito. E a base bíblica para isso vem de passagens como essa, da história de Jacó e Esaú. O ponto central do argumento é que Deus fez uma escolha entre os dois irmãos antes mesmo deles nascerem. Para quê? Para deixar claro que a salvação vem não por obras, mas por aquele que chama. Isso tudo desemboca no terceiro ponto, que talvez seja o mais polêmico de todos. E ele se resume a uma pergunta: por quem exatamente Cristo morreu? E aqui a gente chega no conceito de expiação limitada, a ideia de que a morte de Cristo foi especificamente para salvar os eleitos. O que é interessante nesse slide é a lógica construída para chegar nessa conclusão. O raciocínio é mais ou menos assim: a vida eterna é para quem crê, certo? Só que a fé não é uma escolha humana, é um dom de Deus. Um dom dado só aos escolhidos. Logo, a morte de Cristo, que é o que garante essa salvação, foi intencionalmente direcionada para essas ovelhas que ele escolheu. Ok, então, se as pessoas são escolhidas e o sacrifício foi por elas, como é que isso acontece na prática? E mais, essa salvação é garantida para sempre? O quarto ponto é a graça irresistível. A ideia aqui é que, quando Deus resolve chamar um dos seus eleitos para a salvação, esse chamado é sempre eficaz. A pessoa não consegue resistir. Mas não é como se fosse algo forçado, violento. É uma transformação interna tão poderosa que a pessoa passa a querer, livremente, aquilo que antes ela rejeitava. O chamado de Deus nessa visão nunca falha. Para ilustrar esse ponto, a fonte que a gente está analisando usa uma história bem conhecida da Bíblia, a de uma mulher chamada Lídia.
Ela era uma vendedora de tecidos de púrpura, lá do livro de Atos. Enquanto Lídia estava ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração. Percebe a ênfase? A ação é divina. Foi Deus quem agiu primeiro, de forma decisiva, para que ela pudesse acreditar. É um exemplo perfeito do que eles entendem como graça irresistível. Isso nos leva, então, à última pergunta. Uma vez que alguém é salvo, essa pessoa pode dessalvar? Pode perder a salvação? O quinto e último ponto, a perseverança dos santos, dá uma resposta bem direta para isso. E essa passagem de João ilustra perfeitamente a promessa de segurança eterna. A garantia não está na nossa capacidade de perseverar, mas no poder de Deus de nos segurar. Ninguém as arrebatará da minha mão, é uma promessa de preservação. Então, como é que a gente amarra esses 5 pontos? Eles não são só ideias soltas, sabe? Eles formam um sistema, um quadro teológico bem coeso. Para fechar, a fonte não traz mais um argumento, mas uma metáfora muito poderosa para unificar tudo isso. A ideia é olhar para esses pontos como 5 lâmpadas, e todas elas ajudam a iluminar a cruz. Ou seja, a ideia é que juntos, esses 5 pontos não são o centro da fé em si. Eles são, na verdade, uma lente, uma forma de entender a obra de Cristo a partir de uma perspectiva que coloca a soberania total de Deus na salvação em primeiro plano. No fim das contas, esse sistema teológico, com todo esse foco na soberania de Deus, nos deixa de frente com uma das questões mais profundas e antigas da fé. Se Deus tem o controle absoluto de tudo, qual é o verdadeiro significado da nossa liberdade, do nosso propósito? É uma pergunta que com certeza continua ecoando por séculos.